Esta entrevista foi gravada antes da pandemia do coronavírus e da sugestão de isolamento social pela OMS. Câmera 1. Tá gravando já. Tem que ficar aqui, ó. Onde eu tiver a câmera, você põe o iPad. Ela é psicóloga há 20 anos, especialista em psicologia clínica. Foi professora universitária por 9 anos e, numa inquietante busca por entender melhor sobre o ser humano, é também terapeuta do ser pela dinâmica energética do psiquismo. Estudiosa e buscadora do sagrado feminino, uma filosofia e estilo de vida que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina. Muito propício para tempos em que forças sociais femininas ganham forças em alguns segmentos sociais e são questionadas ou tolhidas em outros. Eu converso hoje para a TV Mon, aqui nesse espaço lindo que é o Coletivo 284, com a psicóloga Roberta Oliveira e Silva. Roberto, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo da TV Mon aqui no Coletivo 284. Obrigada, eu que agradeço. Victor. Mas antes da gente começar nossa conversa, roda a nossa vinheta. Roberta, vamos começar sobre um assunto que é da tua vida, que pode ser muito útil para muitas pessoas. A Roberta ela veio para Portugal acompanhar o esposo, o Fábio, para fazer o doutoramento dele aqui. Ela abre mão nesse período da vida profissional dela, ela dava aulas, ela clinicava como psicóloga. Conta um pouquinho dessa experiência e que dicas você daria para pessoas, homens ou mulheres, que vão mudar de país, que vão vir para Portugal e de repente um dos dois vai ter que abrir mão daquele momento da vida profissional, da vida acadêmica, para acompanhar outra pessoa. É difícil isso porque a gente pisa no desconhecido nesse momento, né? Então, bem, foi uma decisão que a gente tomou juntos, né, num primeiro momento, apesar de ter sido, de ser um projeto de vida, um sonho, né, do meu marido, embarcamos todos nessa história, eu, as crianças, né, e viemos para cá enquanto família e de forma mais objetiva, ele veio para correr atrás de um sonho que ele já tinha há muito tempo. E estamos aqui todos juntos, né? Eu, de fato, tinha lá uma vida bem produtiva, uma vida profissional bem ativa e fechei tudo para vir estar com ele aqui, estarmos juntos aqui, né? Ou seja, 20 anos de psicologia, 9 anos dando aula. Quando você fala de comprar o sonho, eu acho que a família, nesse momento, tem que embarcar nessa história, né? Nesse objetivo de um comprar o momento do outro, não é isso também? Sim, sim. Às vezes algumas amigas, algumas pessoas até falavam, nossa, mas você vai estar abrindo mão de toda uma construção, uma história sua, um projeto de vida seu, né, para embarcar e comprar o sonho de uma ou outra pessoa, né? Mas desde o início eu não via dessa maneira, sabe? Eu acho que, assim, a princípio, a família funciona junto, né? Nós, pelo menos no conceito que a gente tem, e o fato dele estar vindo, para mim, não significava que eu estaria abrindo mão de alguma coisa. Desde o início, eu via como uma perspectiva também de estar vindo para cá e que algo de bom poderia acontecer para mim. Mesmo a princípio eu não sabendo exatamente o que era, né? Foi meio que um mergulho assim no vazio, eu brinco que foi atravessar o oceano, né? E foi literalmente, né? E internamente, né? Eu vejo muito como uma passagem, assim, de ter deixado um estilo de vida, um modelo de vida muito... esse modelo moderno de vida que a gente tem, né? De uma vida profissional, de uma correria do dia a dia, de uma vida produtiva. Então a primeira coisa que mudou mesmo para mim foi o ritmo. Ter vindo para cá foi uma quebra para mim de paradigma, foi um divisor de águas para um ritmo de vida um pouco mais calmo, mais sossegado, primeiro por conta da novidade, né? É tudo muito diferente, assim, é um novo país, é uma nova cultura, uma nova maneira de funcionar, então tem um período de adaptação, né? Tem as crianças que vieram junto com a gente, então tá ali dando suporte para as crianças numa escola nova, com amigos novos, né? Então, num primeiro momento eu vim muito nesse lugar, assim, né? Da mãe, da esposa,
E só que a gente não é constituído só desses papéis, né? Tem muito mais por trás, né? Veio a Roberta pessoa, a Roberta mulher, a Roberta que veio também muito aberta e disposta a observar o que esse novo mundo, esse novo universo também podia oferecer para mim. O que eu poderia descobrir aqui? Né? E aí nesse novo mundo, nesse novo momento, você descobre também uma área de interesse forte sua, que é a busca pelo sagrado feminino, né? Que é quase um princípio, uma filosofia de vida. Conta um pouquinho sobre o que é o sagrado feminino e as descobertas que você, quanto pessoa física e quanto profissional da psicologia, tem aprendido ou descoberto nesse universo tão rico. Então, na verdade, num primeiro momento, eu nem conhecia essa realidade, eu não conhecia esse trabalho, né? Lá no Brasil eu estava muito focada mesmo para o trabalho da psicologia clássica, psicologia tradicional, acadêmica, né? Tanto na sala de aula como docente, que eu fui durante 9 anos, e também na clínica, né? Do atendimento individual. Então era um universo que passava à margem do meu conhecimento, que eu não imaginava que existia esse trabalho. E ao chegar aqui e eu ter me deparado mesmo com esse vazio, né? Como eu vim de mãos vazias, eu vim sem um projeto, sem uma perspectiva já delimitada, eu comecei a me abrir para olhar o meu entorno, né? O que tem aqui, o que esse novo lugar me oferece que pode fazer sentido para mim. E aí, nesse aspecto, as redes sociais, elas são interessantes, né? Elas começam a te mostrar coisas desse novo sítio que você está, nesse novo ambiente, e aí você começa a selecionar o que te interessa. Então, de repente, eu me deparei com a divulgação de alguns trabalhos, de alguns círculos de mulheres, e aí eu comecei a achar aquilo interessante. Falei, o que é isso, né? O que acontece nessas reuniões de mulheres, né? E já vindo com uma bagagem de um olhar para o mundo através de uma perspectiva feminista, né? De inclusão das mulheres, de necessidade de dar voz às mulheres, de empoderamento. Tá. Então, assim, que já é um conceito, uma bandeira na minha vida. Eu comecei a pensar, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui que eu não conheço, né? E aí eu me interessei por ir participar desses círculos de mulheres. E aí, chegando lá, o que eu me deparei, né? O que acontece ali? Acho que, a princípio de conversa, a própria geometria que é proposta a esse encontro, que é a geometria circular, né? Que é estarmos nós, mulheres, sentadas em círculo, numa roda, isso já traz para a gente um fluxo de troca que sai desse padrão tão hierárquico que a sociedade patriarcal nos ensinou. Né, de ter alguém que sabe mais do que o outro, alguém que vai conduzir o outro no percurso. Então, mesmo tendo ali uma mulher que é a facilitadora daquele processo, que vai... que intermedia ela vai a relação, intermediar, tá? a palavra mesmo é essa, eu costumo dizer que ela é uma espécie de catalisadora, às vezes ela é uma provocadora, mas todas nós ocupamos um lugar que de qualquer ponto nós podemos ser vistas e ouvidas de igual. Então, não há destaque para nenhuma mulher, não há um saber mais importante do que outro. Todas as experiências, todos os saberes, toda a troca acontece ali de uma maneira muito fluida, bem ao sabor do que é essa energia, essa presença do feminino, que é a energia da fluidez, a energia da maleabilidade. Então não tem nenhuma imposição, não tem nenhum corte, há um respeito, um espaço de não julgamento. Então eu comecei a me sentir muito confortável nesse ambiente, sabe? E ali foi me conquistando a ideia e a proposta do que é o trabalho do Sagrado Feminino. Tá, são só psicólogas ou mulheres de todas as classes e de qualquer profissão que podem participar desse Sagrado Feminino, desses encontros? Sim, é um espaço muito democrático e é um espaço onde todas as mulheres, né, de qualquer nível intelectual, não é exigido nenhuma formação, não é exigido nenhum nível socioeconômico, mulheres que sentem esse desejo, essa vontade de se encontrarem para poder promover a troca entre a experiência do ser mulher. Então ali nós trabalhamos às vezes com algumas temáticas um pouco mais dirigidas, né, que são propostas, e ali a gente começa a trazer
as nossas experiências, as nossas referências, e ali a gente trabalha muito também no sentido de desconstruir alguns padrões que nos foram impostos, abrir novas possibilidades de lidar com algumas questões que para nós mulheres ao longo da história às vezes se tornaram muito dolorosas, né? Alguns estereótipos que foram criados para a mulher em relação à maternidade, ao espaço no mercado de trabalho, às suas relações amorosas. Então, assim, é um espaço de desconstrução e reconstrução, né? E isso é aberto para qualquer mulher que sinta vontade, que tenha necessidade de participar desse movimento, desse momento que a gente está vivendo agora. Ô, Roberta, e quando você fala de padrões que foram impostos, a gente fala disso que você também já disse, né? Sobre o patriarcado, sobre o machismo que em muito momento imperou na sociedade, e a gente vive um momento de alguns países e algumas culturas onde esse conservadorismo ele tem vindo à tona com mais força, onde o papel do feminismo e dessa busca pelo sagrado feminino acaba tendo que fazer mais sentido, né, para dar voz a essas mulheres, para empoderar mais essas mulheres. Como você tem visto essas sociedades que aparecem, que acabam dando 5, 10 passos atrás, no sentido da busca e da conquista das mulheres pelo mercado de trabalho, na relação de liderança delas na sociedade, e como esse papel tanto do movimento feminista quanto dessa busca pela energia feminina que o sagrado feminino trabalha são importantes para trazer esse equilíbrio social. Então, Vitor, eu penso assim que, é claro, né, que algumas culturas, algumas comunidades, elas têm às vezes esse tolhimento um pouco mais, né, exacerbado do que outras. Então a gente, às vezes algumas culturas, a gente até se assusta com algumas formas, né, que a vida da mulher é colocada, é lidada ali. Mas eu penso que, num nível sutil, estamos todos nós imersos num sistema que a gente reconhece como um sistema patriarcal. E eu acho que é importante pontuar aqui, assim, que é uma coisa que a gente tem discutido e que a gente tem conversado muito e percebido. Esse sistema patriarcal, ele não é um sistema que foi construído necessariamente pelos homens. Que algumas pessoas ficam muito incomodadas tanto com a luta do feminismo, como esse trabalho, esse resgate do sagrado feminino enquanto um psiquismo, enquanto uma manifestação da nossa expressão enquanto mulher, né? Como se isso fosse uma luta contra os homens, né? E onde a gente tivesse que resgatar algo que fosse melhor do que isso que está colocado. Uhum. E o trabalho, o nosso propósito, não é esse. O nosso propósito é justamente isso que você disse. É uma busca de um equilíbrio de forças e de relações e de expressões de modos de ser, né? Porque quando a gente fala aqui do sagrado feminino, existe também um sagrado masculino. E por que esse nome sagrado? Às vezes assusta um pouco as pessoas, porque podem pensar, é algo... Leva para a religiosidade. De um teor religioso, de um teor espiritualista. E não é nesse sentido, né? É o sagrado enquanto uma qualidade de manifestação de uma consciência que somos todos nós seres humanos, né? Do nosso psiquismo e da nossa forma de impregnar a nossa presença. E em mim, que sou mulher, existe esse quantum, né, de expressão masculina e feminina em você, que é uma expressão do masculino e do feminino, está em todos nós. E a nossa discussão, a nossa busca é que haja realmente uma maneira mais harmoniosa da gente poder lidar tanto com essas expressões dentro de nós, quanto nessa expressão fora de nós em sociedade, né? Onde a gente possa ter uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais equilibrada, onde a gente possa ser aquilo que a gente quer ser e que a gente gostaria de ser, e não determinado por padrões sociais, padrões familiares, profissionais. Sim, porque a gente vem por muito tempo sendo conduzido por uma mentalidade que está por várias caixinhas, né? A mulher pode isso, pode ir até aqui, o homem pode aquilo outro, né? E eu falo que esse sistema do patriarcado, ele nós não somos só as mulheres que somos vítimas desse sistema, os homens os também. Próprios homens, né? Existe um sofrimento, né? Dos homens também estarem subjugados, né? A gente ouve, às vezes, desde de criancinha, os homens ouvindo, o homem não pode chorar.
né? O homem não pode expressar um sentimento, segura isso aí. Então, quer dizer, existe ali também uma distorção do que é ser homem numa sociedade patriarcal, que é tão adoecedora quanto ser mulher. Então, a nossa busca é que possamos nos livrar desses estereótipos, dessas subjugações, para que a gente possa ser humano, né? Na expressão máxima que a gente pode ser. Né? Eu li uma vez, até para a gente encerrar, um livro, acho que eram Guerreiros Espirituais, um livro que eu acho que eu li em 2014, que fala justamente sobre esse momento que o mundo vive, né? O mundo negou durante tanto tempo a energia feminina, tanto o homem negando a energia feminina pelo machismo, pelos preconceitos, não posso me expressar, não posso sentir emoção, não posso chorar, e as mulheres, principalmente depois da Revolução Industrial e o movimento feminista, que ele veio com o propósito de empoderar a mulher, mas ao mesmo tempo, como a gente conversou nos bastidores, ele também veio com essa energia também necessária, mas ao mesmo tempo eu preciso guerrear, e no guerrear para me impor no mercado, para me impor na sociedade, eu também preciso ser forte, preciso ser bruta. Automaticamente a mulher, em muitos momentos, ela negou sua própria energia feminina. Para ela ser uma diretora de uma empresa, para ela ser uma CEO, para ela ser uma fundadora de uma startup. Então o mundo ele vive um desajuste grande da energia feminina, e isso explica muitas questões de guerras civis, de violência, de ondas de preconceito e de ódio. Então acho que a gente está justamente nesse momento de resgate, né, com que o homem volte a encontrar o ponto de equilíbrio da sua energia feminina, e que a mulher resgate a sua energia feminina em que muitos momentos, seja por uma imposição do patriarcado, da sociedade, que ela também perdeu, não é isso? Sim, sim. E eu acho que quando a gente fala dessa questão, né, de buscar um bem-estar e um equilíbrio, uma harmonia pacífica, né, de convivência pacífica para ambos, para todos nós, eu acho que há junto desse trabalho também uma busca de reconexão numa visão até mais abrangente e ecológica, sabe? De um resgate, de uma relação com um todo. E aí eu incluo até mesmo a nossa busca pela preservação do meio ambiente, pelo resgate, né, desse espaço que nós, por conta de um patriarcado, né, que é tão devastador e que é tão conquistador, que é tão invasor, também de destruição. Né? Hoje a gente vive num planeta que basicamente não se sustenta mais, assim, né? Nós estamos em vias aí de perder várias fontes, né? De recursos naturais. Mesmo, né? Então, assim, quando a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente a mulher e o homem. A gente está falando de uma convivência entre seres e uma convivência com o nosso ambiente, com a nossa casa. Com um ecossistema, né? Saudável, sim, e equilibrado, sim, e sustentável. Então, exatamente. Então é uma busca de... E eu acho que quanto mais a gente é verdadeiro com aquilo que nós somos, sem simplesmente obedecer a exigências, né, de um interesse unilateral, a gente consegue ser mais livre e a gente consegue ser mais respeitoso com o outro, com o ambiente que a gente vive e criar uma sociedade mais tranquila de se viver. Hoje eu acho que a gente vive muito pautado pelo medo o tempo todo, né? Pelo medo, onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque eu vou ser julgado, porque eu vou ser punido, porque eu vou perder, né? Essa sociedade muito consumista que a gente vive de posse, do ter. Então acho que é um resgate de uma essência, enquanto acho que a gente com isso tudo a gente vai se desconectando do que é ser humano. Então acho que o grande convite, assim, que eu tenho visto nesse trabalho do Sagrado Feminino, nessa busca desse espaço, desse diálogo, é resgatar nossa essência enquanto humanos, né? De ser tudo aquilo que o humano pode ser, né? A gente pode ser sensível, a gente pode ser forte quando é preciso ser forte, mas respeitando os limites uns dos outros, do espaço que a gente vive, enfim. Ótimo, Roberta, obrigado pela sua participação. Conversei com a Roberta, psicóloga, um resuminho da nossa conversa. Eu acho que para quem muda, para quem migra de país, comprar a ideia, o sonho um do outro, para que o casal, a família estejam todos na mesma página, isso gera uma convivência mais harmônica.
e essa busca que a Roberta está tendo de estudar, entender melhor o sagrado feminino, que é buscar esse ponto de equilíbrio, não só entre homens e mulheres, mas na sociedade, no ecossistema como um todo, para que você viva melhor como ser humano, como cidadão e como parte, como indivíduo, parte desse grande ecossistema poderoso que é o planeta Terra. Obrigado, Roberta, Obrigada. mais uma vez pela participação e até o próximo vídeo aqui na TV Mon, gravado no Coletivo 284. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.